Olha só essa notícia, ó. Tropa do GSI descansa, ri e mexe no celular durante invasão golpista em 8 de janeiro. Tem um vídeo aqui, notícia que está no 247. Já se sabe que o 8 de janeiro foi todo preparado pelos bolsonaristas. A narrativa que eles criam agora, quer dizer, que eles insistem com essa narrativa, é de que foi o PT, foi Lula que criou toda aquela confusão. Aí, claro que como eles têm muitas pessoas nas redes sociais fazendo esse barulho todo, então dá um tom assim como se fosse, então faz sentido, né? Mas não é nada disso. Essa semana, a CNN, ela mostrou um vídeo dos bolsonaristas no Palácio do Planalto, e mostra o general do GSI, que tinha chegado recentemente, nesse 8 de janeiro, e o general Gonçalves Dias. As imagens que foram colocadas é como se ele fosse conivente com a situação. Agora, como já foi liberada uma quantidade enorme de vídeos sobre o 8 de janeiro, todos os vídeos, todas as gravações de dentro do palácio, então se tira a dúvida completamente de que o general Gonçalves Dias, ele não tinha o que fazer, perante um GSI ainda todo bolsonarista, e que ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu, né? Pelo contrário, ele estava somente, exatamente, vendo a situação que se tornou incontrolável naquele momento, uma vez que o GSI ainda tinha toda a tropa bolsonarista. Então a tropa do GSI, ela descansa, ri, mexe no celular durante a invasão golpista em 8 de janeiro. Novo vídeo surge no momento em que vem à tona identidade dos militares que estavam no local. A maioria prestava serviço de segurança particular para Jair Bolsonaro. Novas imagens mostram que os militares do GSI conversam, mexem nos celulares e riem no saguão do anexo, quase uma hora no dia da tentativa de golpe do 8 de janeiro, ao invés de cometerem, ou melhor dizendo, ao invés de conterem os golpistas que promoviam o caos no Planalto. As imagens disponibilizadas pelo próprio gabinete, por ordem do Supremo Tribunal Federal, o STF, mostram que os militares entram no saguão do anexo às 16h25. Neste momento, o prédio principal está tomado por golpistas. A reportagem do jornal Globo descreve que, armados de capacete e escudo, o grupo fica no local junto aos funcionários já presentes. O clima é de descontração e eles chegam a dar risadas. Alguns se sentam e deixam os capacetes em cima da mesa e os escudos escorados na parede. Às 16h35, militares da Força Nacional passam com pressa, acompanhados de cães farejadores. Os homens do GSI observam, mas saem do saguão somente às 17h15, em direção à ala A do palácio, após, ao que sugerem as imagens, receberem orientações de um superior que chega ao local com caixas. Neste momento, começavam as prisões dos golpistas no palácio, relatam os jornalistas Caroline Bandeira e Daniel Gulino. De acordo com a reportagem do jornal Estado de São Paulo, a partir de dados do portal da Transparência, que registra as viagens a serviço de funcionários públicos, o capitão José Eduardo Natalio, que aparece dando água aos invasores golpistas, acompanhou o Bolsonaro na viagem a Juiz de Fora para o lançamento da campanha eleitoral dele, em agosto do ano passado. Viajou à Rússia com o presidente e o ex-presidente em fevereiro de 2022. O general Carlos Feitosa Rodrigues também integrou a comitiva a Moscou. Ele é responsável pelo alerta laranja
na véspera da invasão golpista, que levou à redução do efetivo de segurança no Planalto. Ou seja, eles eram exatamente para lembrar, registrar que se tinha uma ameaça de invasão, e o que é que eles fizeram? Eles alertaram, acionaram o alerta laranja, esse alerta laranja que ainda mostra que a coisa estaria sob controle. E foi o que deu margem para a invasão e para os golpistas fazerem o que fizeram. O coronel Vanderlei Batista da Silva Júnior estava entre os seguranças enviados a Nova York para acompanhar Bolsonaro na ONU em setembro de 2022. Alexandre Santos de Amorim, André Luiz Garcia Furtado, Alex Marcos Barbosa Santos e Laércio da Costa Júnior também serviram como seguranças em viagens de Bolsonaro. O coronel André Furtado acompanhou Bolsonaro em motociata em São José do Rio Preto, em 24 de fevereiro do ano passado. O tenente Alex Marcos Barbosa seguiu Bolsonaro na viagem que ele fez a Recife, em 6 de agosto de 2022, também com o direito à motociata, destaca a reportagem. E aí, temos aqui o vídeo, tem um vídeo no jornal, no portal do 247, que mostra exatamente os militares do GSI, todos bolsonaristas, rindo, se divertindo com toda a situação. Agora, veja bem, eles tentam impor a narrativa que toda a obra do 8 de janeiro foi feita pelos petistas, pelo governo Lula. Veja só, é uma coisa absurda. Só que agora essas imagens liberadas, essas imagens completas, mostram claramente toda a ação dos bolsonaristas. Segundo informações, o GSI, com o Bolsonaro, por exemplo, ele tem ainda hoje, na verdade, mais de 800 militares. Observe, mais de 800 militares. E todos eles não fizeram nada para impedir toda aquela baderna que foi feita no dia 8 de janeiro. Lembrando que, a partir das eleições, que deu como vencedor a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir do dia da eleição, os bolsonaristas se articularam para impedir a posse do presidente Lula. Então, o que é que fizeram? Foram às rodovias, fecharam rodovias, ok? E lembrando de rodovias, que inclusive o Anderson Torres precisa explicar, no dia da eleição do segundo turno, o Anderson Torres e o presidente, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, na época bolsonarista, o que é que fizeram? Inventaram um tipo de fiscalização que, na verdade, era uma operação para impedir, atrasar os eleitores do Lula. E se descobriu, inclusive, que o Anderson Torres e a Polícia Rodoviária Federal, bolsonarista, ela tinha um mapa da onde os votos de Lula, os eleitores de Lula, estavam. E aí, o que é que fizeram? Fizeram essa operação para impedir, para atrapalhar a eleição, ou seja, para evitar que Lula ganhasse a eleição. E aí, quando se descobriu, até meio-dia, funcionou ainda até meio-dia tudo isso, e aí foi feita a reclamação e eles tiveram que acabar com essa história, mas durou ainda até às 13 horas. E o que é que aconteceu depois da vitória do Lula? Você teve a ida dos bolsonaristas às rodovias, fechando rodovias, e, pasmem, os policiais rodoviários federais, por exemplo, eles apoiaram os bolsonaristas, eles fizeram, digamos assim, corpo mole para impedir, que os bolsonaristas terroristas fizessem o que fizeram. E aí toda essa história, sem contar ainda que mais de 60 dias os bolsonaristas ficaram na frente dos quartéis, organizando tudo que for possível para impedir a posse do Lula.
E aí, quando tivemos, por exemplo, a posse do presidente Lula, o que é que aconteceu? Em Brasília, os bolsonaristas invadiram, tentaram invadir a sede da Polícia Federal, fizeram toda aquela baderna nas ruas de Brasília, queimaram carros, ônibus, fecharam ruas e mais ainda. Ninguém foi preso. A polícia do Distrito Federal não prendeu ninguém nesse dia. Então, isso foi dando margem para que eles avançassem. Então, a bala de prata seria exatamente o dia 8 de janeiro para finalmente criar toda uma baderna, invadir os prédios dos três poderes, do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Senado, para que se aplicasse uma GLO, e aí que seria o golpe de fato. Então, Lula o que é que fez? Fez uma intervenção na polícia do Distrito Federal, que é responsável pela segurança do Palácio do Planalto dos três poderes, e aí foi quando se conseguiu, a partir do Capelli, que passou a coordenar tudo, se conseguiu prender mais de 1.500 bolsonaristas, terroristas bolsonaristas. E agora, a CNN, o que é que ela fez? Ela editou imagens, e nas imagens, olha o que é que acontece. Nas imagens tem o pessoal do GSI, mas, olha só, apenas o rosto do general Gonçalves Dias, que foi colocado por Lula, é que aparece. Todos os rostos dos militares do GSI, os outros, ficam borrados como se fossem inocentes, como se fossem menores de idade. Então, isso é muito cínico, não é? Isso é muito cínico. Então, agora, com essas imagens liberadas, as imagens completas de todas as câmeras do Palácio do Planalto, liberadas, se percebe claramente toda a ação bolsonarista, dos militares bolsonaristas de fato, do GSI, na verdade, apoiando, fazendo corpo mole. Teve até um militar que deu água aos terroristas bolsonaristas. E aí agora, como se diz aí, enquanto os bolsonaristas querem impor uma narrativa de que tudo foi feito pelo PT, por Lula e tal, agora a coisa vai pegar, o bicho vai pegar para eles. O bicho vai pegar porque aí se tem as provas concretas de toda a armação dos bolsonaristas para dar o golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Então, que se faça de fato agora a CPMI, que vai ser junto com Câmara Federal e Senado, mas que o governo Lula precisa ter muito cuidado para não deixar essa CPMI ser repleta de bolsonaristas, porque aí eles vão tentar manipular todo o processo, inverter a ordem das coisas para condenar o governo Lula. E as imagens estão claras, toda a realidade está se mostrando claramente que os bolsonaristas criaram essa narrativa, usam essa estratégia para confundir, para atrapalhar, para prejudicar o governo Lula. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Inscreva-se no canal Professor Nunes.jns aqui no YouTube e também acione o sininho para receber todas as nossas notificações, ok? E até o nosso próximo vídeo.